Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, o Carluxa, carinhosamente, e Eduardo Bolsonaro. Todos eles numa situação extremamente complicada, né? Praticamente aí rumo à jaula, e é isso que nós torcemos e esperamos, confiamos aí na Câmara dos Deputados. A coisa vai ficar feia. Nicolas deve estar desesperado, né? Provavelmente ele deve ter pavor agora de colocar aquela peruca para poder ridicularizar as pessoas, tá? A gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar também aqui sobre o Deltan Dallagnol, que estava ensandecido ontem e bajulando o Bolsonaro, né? Essa que é a realidade, tentando fazer uma defesa, porque sabe que está em chamas, está numa situação extremamente complicada, está numa verdadeira furada. É outro que provavelmente, hein, Deltan? Provavelmente quem te viu e quem te vê está rumo à jaula também, pois praticamente ele já deu tchau ao mandato e a coisa vai ficando feia para o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, a gente vai falar também sobre uma semana conturbada, sobre a situação da Gabriela Hart, né? O Gabriela Hart, enfim, como alguns queiram chamar. Eu sei que se há um tempo atrás as pessoas bajulavam ela, hoje a coisa ficou feia. E não só para ela, também ficou feia lá para o TRF4, que tá praticamente numa situação desesperadora. A casa vai cair para muita gente. E se você gosta de política de modo geral e de direito de modo geral, já aproveita e já se inscreve aí, pois é muito importante a sua participação. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é o canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação desesperadora de pânico de Bolsonaro, dos bolsonaristas de modo geral, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, todos eles desesperados, e provavelmente a Gabriela Hart também está numa situação extremamente complicada, porque parece que ela vai ter que sair de lá da 13ª, do TRF4, vai ter que pular fora. Então, é uma situação extremamente complicada. E também, não só, a coisa ficou tão feia, tão complicada, né, que não ficou só para o Eduardo Bolsonaro, para Carla Zambelli, para o Nicolas, para a Hard, não, ficou complicado até para os desembargadores do TRF4. Então, se inscreve aí no canal, já mencionei para vocês, já aproveita e deixa aquele like. Vamos lá? Vamos falando aqui, porque uma matéria tem a ver com a outra, ó, presta atenção, aí você vai entender o porquê é que, pelo menos na minha visão aqui, você vai conseguir compreender o porquê. Gente, eu tô tão aqui, tô ensandecido, tô igual o Nicolas, misericórdia, mas eu estou ensandecido de tanta notícia boa, principalmente pra mim e pra você, que estávamos torcendo aí para um Brasil melhor, tá? Eu acredito que não há nada, uma notícia boa, tá? Que essa daqui da Gabriela Hart, tá? Gabriela Hart mantém pedido de transferência e decide abandonar a Lava Jato. Por que será? Você vai saber por quê, sobre essa situação, porque que ela decidiu abandonar, tá? A juíza havia pedido aí para se inscrever no concurso de remoção. Para quem não sabe, remoção é quando a pessoa é funcionário público e quer mudar, às vezes, de ambiente ali, de unidade e tal, quer ir para uma outra, ele tem que se inscrever num concurso lá, e dependendo da sua classificação, ele vai para outro local. Só que aqui depende muito lá do TRF4, que está numa situação extremamente complicada, tá? E ela tinha a oportunidade de conduzir, tá, a operação da Lava Jato, mas igual em 2018, 2019, mas parece que não deu certo, ela tá querendo pular fora de lá. Por quê? Bem, né, como eu já havia mencionado, ela era para substituir lá na 13ª Vara de Curitiba, criminal, lá, Federal Criminal de Curitiba, na tarefa de cuidar aí de processo da Lava Jato. Decidiu deixar tudo, né, deixar pra lá, vou pra um outro local, vai para Florianópolis, misericórdia, né, mas enfim, tá aí a situação. Ela tá indo lá pra Florianópolis, né, e provavelmente não vai ficar lá em Curitiba. E aí você vai falar assim, nossa, Cláudio, mas ela, né, deveria aproveitar essa oportunidade pra aparecer novamente. Ela, no primeiro juiz, não tem que aparecer, né, mas às vezes muitas pessoas ficam nessa expectativa. Poxa, ela vai, né, vai no Moro, não sei o que, coisa e tal. Se começar mais nesse tom comigo, né, se começar assim nesse tom comigo, vamos ter problemas. Você já parou pra pensar? Pois é, não vai ter mais essa frase, porque ela não vai, provavelmente não vai ficar lá, e o pior de tudo isso é que o Conselho Nacional de Justiça vai
vai praticamente lá em Curitiba e a coisa vai ficar feia. Então, eu não sei qual é o motivo em específico, né? Mas, né, a gente, né? Então, enfim, não vai ficar lá a rádio, tá? Vai para um outro local e, sinceramente, cara, é uma pessoa assim que eu não tenho, né, uma estima, e eu acredito que muitas pessoas no Brasil não têm. Então, tá aqui a rádio e não vai mais, provavelmente, eu acho que essa é a pronúncia do nome dela, não vai ficar lá. Assim, eu tô empolgado porque, né, cara, não vai ficar lá e meu, tava durante tanto tempo, muitas pessoas estavam utilizando aquela frase, e pra gente que sabemos o quanto que o Moro gerou transtorno e constrangimento. Teve uma senhora aí que teve uma... Como é que eu posso dizer? Um lance de copia e cola, então não é nada agradável, você entende o que eu quero dizer. Uma semana aqui falando sobre a situação do juiz Apio, né? O Apio, como muitas pessoas falam. Uma semana após aí lembrando que essas matérias são do 247. Gente, vocês não levam a mal não, que eu acho que eu tô empolgado aqui, porque só saber que essa mulher não vai ficar mais lá no TRF4, lá, cara, lá em Curitiba, já pra mim já é algo assim excepcional. E saber dessa notícia, saber que o TRF4 gerou sérios problemas para Curitiba, para o Brasil, e agora, né, a casa tá caindo pra eles, é uma situação assim que, né, gera muita alegria. Tem outra situação também que nós vamos falar sobre esses caras aqui, ó, tá? Mas aguenta um pouquinho aí que a gente já vai para essa matéria. Ó, é o seguinte, uma semana após o Tribunal Regional Federal lá, 4 lá, da 4ª Região, afastar o juiz Apio, né, o Conselho Nacional de Justiça determina uma correção no tribunal. A coisa vai ficar complicada, vai ficar tão feia que o Conselho Nacional de Justiça vai, né, dar uma analisada até nos computadores do pessoal, inclusive aí a desembargadores. Você lembra de alguma vez, né, em toda a história aqui que você, do Brasil, que você conhece sobre justiça, de ter algo assim tão coercitivo desse tipo? Pois é, né, de estar dando uma analisada e olhar computadores computadores, né, de desembargadores. Pois é, tá? Matéria aqui do 247, como já mencionei para vocês. Uma semana após o TRF4 determinar a suspensão do juiz Eduardo Apio, né? E lembrando que parece que ele nem foi ouvido, da 13ª Vara lá de Curitiba, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou nesta terça-feira, dia 30, uma correção extraordinária nos 2 locais. Você vai falar assim, nossa, mas como assim 2 locais? 2 locais, você vai saber. A operação passará um pente fino no trabalho aí da 13ª Vara lá de Curitiba e nos gabinetes dos desembargadores da 8ª turma da corte, com acesso inclusive a documentos e arquivos de modo geral em seus computadores, tá? Então tá aqui a situação depois de todo aquele constrangimento que nós acompanhamos aí de afastar o juiz sem que ele seja ouvido, salvo engano. Tá aí o Conselho Nacional de Justiça indo pra cima, e aí algumas pessoas já estão tentando pular fora, mas provavelmente diante de situações tão constrangedoras não vai adiantar. Essa que é a realidade. E principalmente, lembra que eu falei aqui na semana passada que o TRF4 estava, pelo menos na minha visão, agindo de uma maneira estranha, né? E como se, pelo menos, poxa, tem um Supremo Tribunal Federal, né? O pessoal aparentemente estava desrespeitando ordem lá do STF. Poxa, o que é isso? É uma das coisas mais absurdas que eu já vi, né? Tem lá o Supremo Tribunal, a cúpula máxima do Poder Judiciário, dá uma ordem, aí o pessoal que está aqui do TRF4, não, vamos analisar depois. Não tem sentido. Então, tá aí o Conselho Nacional de Justiça, a gente, né, e está aqui, nós estamos esperando que isso aconteça o mais rápido possível, e se tiver alguém, de certo modo, agindo de uma maneira diferente, né, contrária, diferente, né, que seja punido. Essa que é a realidade, por isso que alguns já estão pulando fora, mas não vai adiantar. Em 2018, dificilmente alguém ia querer sair lá de Curitiba, porque eles achavam que lá era o máximo, tá? Era acima de tudo e acima de todos. Não é mais. Essa que é a realidade. O Conselho Nacional de Justiça tá aí e vai analisar até os computadores dos desembargadores lá. E a casa vai caindo. E aqui nós já vamos falar sobre essa situação, né, do processo lá contra Nicolas, Eduardo, enfim, e Zambelli, tá? Ó, é o seguinte, no Roda Viva, Deltan Dallagnol foi lá, eu vi um pouco da entrevista, assim, concordo, né? Tenho que falar pra você que deu uma analisada mais ou menos uns 2 segundos. Quando eu olhei que era o Dallagnol, eu já pulei fora, porque eu não tenho paciência de ouvir esse cara.
Esse rapaz aqui, lá no Roda Viva, o Deltan Dallagnol, deixa eu colocar aqui a foto dele, vou deixar 2 segundos que é pra você não ficar aí ensandecido, tá? Tá aqui o Dallagnol, ponto, beleza, pra você não ficar ensandecido. O Dallagnol, ele foi lá diretamente lá no Roda Viva e falou um monte de barbaridade apoiando Bolsonaro, Anderson Torres, Daniel Silveira e dentre outras coisas. Esse rapaz aqui, que foi aprovado lá, passou na OAB igual aos 23 anos, salvo engano, ou 22 anos, né? Prestou um concurso de promotor e passou entre os primeiros. Ele parece desconhecer da lei. E qual foi o argumento, qual foi a desculpa esfarrapada que ele utilizou lá para defender Daniel Silveira, entre outros, né? E até o pessoal dos golpistas lá do dia 8 falou que disse, deixa eu tirar aqui pra você não ficar ensandecido, tirar essa foto do Daniel Silveira, do Dallagnol. O que o ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado Dallagnol falou, né? Falou que diz que a pena é individualizada, segundo o próprio Código de Processo Penal, desculpa, fica até imbuído aqui. Ó, é o seguinte, ele disse que a pena tinha que ser individualizada, seguindo aí o Código Penal brasileiro, artigo 59, e é realmente, Dallagnol. Só que você é muito valente para poder falar em leis, quando você tá defendendo os seus comparsas ou pessoas iguais a você, porque quando é para defender o menos favorecido, quando foi para defender os índios e Yanomami, você não tava à procura de lei não, você tava pulando fora. Gente, desculpa, é porque sinceramente, quando eu falo no Dallagnol, eu fico aqui ensandecido, você não leva a mal não, é porque diante de tanta hipocrisia, o cara aí dentro de igreja ficar falando de política lá e agora ficar com essa gaiatagem, hein? Ainda bem que foi lá no Roda Viva, enfim, tá aí o Dallagnol falando um monte de barbaridade, tentou defender Daniel Silveira. E aí, Dallagnol, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Se fosse você, se aquele outro lá, né, que não fez nada pelo Rio de Janeiro, que só apenas quebrou uma placa e foi eleito, o Daniel Silveira, desrespeitando as ordens lá do Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos desrespeitando, descumprindo as leis, se ele falasse contra você que tinha que, né, sobre a questão do gato miar lá, você iria concordar com essa barbaridade? Você iria achar bonito se ele incitasse, se o Daniel Silveira incitasse contra você, né, ataques igual ele fez aos ministros, de maneira covarde aos ministros do Supremo Tribunal Federal? Você iria gostar? Você é irresponsável, Dallagnol. Essa aqui é a realidade. Não vem com essa conversa, não com esse papo furado de apresentar Código Penal, porque o Código Penal pra você, pra Moro e pra... quase falei o nome de uma senhora aqui, só é utilizado contra o pobre, contra o negro, contra o menos favorecido de modo geral, tá? Essa que é a realidade. Quando é para as pessoas que realmente descumprem a lei de maneira que fere, de modo geral, os princípios constitucionais e o interesse público, aí sim, pra você não, aí você passa o pano. Na realidade, você é um passador de pano, quanto mais, essa que é a realidade. Por isso que foi caçado pelas atitudes absurdas e provavelmente vai ficar afastado da política pro resto da vida, e essa que é a realidade, esse é o meu desejo. E falar em caçado, porque esse cara aqui, sinceramente, eu vou tirar a foto dele pra você não ficar ensandecido, eu vou pegar e vamos passar aqui diretamente para os deputados aí que estão com o processo. Nicolas Ferreira, ensandecido, né? Colocou uma peruca lá para ofender as pessoas e tentar desmoralizar. Mas sabe de uma coisa, Nicolas Ferreira? Deixa eu pegar aqui e já passar. O único que é desmoralizado aqui no Brasil é você. Você não tem que tentar constranger as pessoas, porque o único desmoralizado aqui, ô Nicolas Ferreira, é você, que foi eleito para poder lutar pelo menos favorecido, lutar pelo povo de Minas, e até hoje não se tem nada feito por você, a menos, né? A única coisa que eu vi aí sua nas redes sociais foi você com a pá lá e tentando constranger o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas sabe que você constrange, sabe quem? É o povo de Minas Gerais que acreditou em você e você nada fez por eles. Essa que é a realidade. E não é à toa que você foi lá aproveitar o dia, né, da mulher para poder aparecer, querer lacrar para o Brasil, tentar constranger as pessoas, tomou um processo aí e agora corre o sério risco de perder o mandato por conta da sua irresponsabilidade. E que sirva de exemplo, que você seja caçada e você, a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro sejam caçados. Essa que é a realidade e o caminho é a jaula, porque vocês, sem foro privilegiado, vocês não se garantem. Essa que é a realidade. Estão aí escondendo atrás do foro privilegiado para simplesmente cometer muitas vezes barbaridades, tá?
Então tá aqui a situação, gente, eu vou dizer pra você, é muito difícil você falar no nome do Nicolas Ferreira, que deveria lutar lá pelo povo de Minas Gerais e não faz nada. Eu falei aqui pra vocês aqui, eu falo porque eu conheço um pouco de Minas, as cidades lá, Montes Claros, Janaúba, Espinosa e dentre tantas outras cidades lá de Minas Gerais, e eu já passei várias vezes e vi, né, que muitos desses deputados aí de Minas Gerais, muitas vezes não fazem nada por lá. E o Nicolas é um, que foi eleito aí bandido bom, é bandido sei lá o quê, e nada, tá? Então não tem como a gente não ficar chateado, não é especificamente contra, também não tem um pouco de simpatia pelo Nicolas, mas enfim... Essa que é a realidade, tá? Não faz nada, fica aí atacando os menos favorecidos e agora o resultado é esse aí. O Nicolas Ferreira, pra quem não sabe, só pra poder relembrar aí, gente, eu vou dizer pra você, falar sobre esses caras aqui, pelo amor... Desculpa, falar sobre esses caras aqui é duro. É duro, é extremamente complicado. Não sei você, né? Mas eu fico extremamente chateado só de lembrar da cara do Nicolas Ferreira e daquele jeito dele pra tentar constranger as pessoas. Principalmente aquelas pessoas que muitas vezes não têm voz, ou pelo menos têm a voz suprimida, e na maioria das vezes por Carlos Zambelli, Eduardo Bolsonaro e o Nicolas Ferreira. Mas enfim, vamos lá. Pra você que não lembra, só pra poder resumir aqui, o Nicolas Ferreira foi o seguinte, por que ele, né, tá com um processo lá pra poder caçar lá estão com um processo pra poder caçar o mandato dele? Justamente porque o Nicolas Ferreira, no dia lá internacional da mulher, o Nicolas Ferreira, ao invés de lutar pela mulher, de propor um PL, né, um projeto de lei para mudar a vida das mulheres para melhor, o Nicolas Ferreira, o que ele decidiu? Decidiu colocar uma peruca lá e para fazer uma gaiatagem daquela no plenário. Agora, é brincadeira uma coisa dessa? Ô, gente, ó, não, sério. Diante do Brasil, onde muitas pessoas estão passando fome, até um tempo atrás tinha mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, mais de 63 milhões de pessoas, né, com dívidas, sabe? E o Nicolas Ferreira fazendo uma situação dessa, muitas pessoas precisando da ajuda dele, tenha dó, né? Aí ele vai e faz uma situação dessa lá, pelo amor. Aí o Nicolas Ferreira colocou lá uma peruca, tá, gente? Tô falando aqui porque é muito difícil você falar sobre desses caras aí, você não ficar chateado, nervoso. Mas enfim, ele colocou uma peruca lá e quis lacrar, né, constranger as pessoas que tem uma opinião sexual diferente da dele, e agora não restou outra opção, os deputados, né, ingressaram com um processo de cassação. Em seguida, o Eduardo Bolsonaro, esse aqui é outro. O Eduardo Bolsonaro, o rapaz, um deputado, um senhor, questionou lá sobre a situação lá do pai dele lá em Minas Gerais. O Eduardo Bolsonaro, ao invés de utilizar o discurso, né, que de certo modo, ele não tem discurso, mas enfim, não tem jeito. Aqui, então, era pra ele utilizar da fala, pra chegar lá e debater e falar, não, meu pai foi vítima, assim, assado. Ele simplesmente decidiu lá, né, ao vivo, sair do local dele, correndo, né, como, me segura que eu estou ensandecido. Aí, gente, é sério isso aqui, tá? Eu estou ensandecido, aí de repente ele chega lá, breca e fala um monte de palavrão lá, ao vivo, assim, todo mundo vendo aquela situação. Eu falei assim, a Câmara Câmara dos Deputados, né? O cara fazer uma situação dessa, ele é eleito lá pra poder criar projetos, pra lutar pelo menos favorecido. Por mim ele não vai lutar, e por você também não. Mas enfim, ele tá lá, pelo menos na teoria era pra isso. Ele sai lá de lá correndo pra ir pra cima de um senhor pra tentar constranger. Então é realmente uma situação constrangedora, e falou um monte de palavras lá inadequadas que eu não vou repetir aqui por respeito a você que tá me assistindo aí até nesse exato momento. Eu vou pedir também para você já deixar um like aí. Então, vai ser caçado, dentre outras coisas, por isso. E em seguida tem aí a Carluxa, tá? Que também falou uma palavra lá que assim não dá para poder. Isso aí é típico dos bolsonaristas, tá? Se elegem lá para poder lutar pelo povo, não lutam pelo povo, ofendem o povo brasileiro com atitudes, e agora não só com atitudes, eles estão inovando, estão partindo para ofender as pessoas, da qual muitas vezes não tem nem como você colocar lá o seu filho, a sua filha para poder assistir aquela situação, porque realmente é constrangedor. Então eu sinceramente nunca vi uma situação desse tipo, e eu vou falar para você,
espero ardentemente que tomem, né, uma atitude em relação a isso, porque lá é o local para poder dialogar, para poder trocar as ideias e lutar pelo Brasil. Desse jeito que tava lá, provavelmente, né, naquela discussão, né, estranha, não vai fazer um Brasil feliz. Então, eu espero que a Carla Zambelli e o Nicolas, principalmente o Nicolas, por aquela ofensa ao povo de Minas Gerais e ao povo brasileiro, tá? E eu não tô dizendo pelo fato de colocar peru, eu tô dizendo pelo constrangimento à mulher brasileira, tá? Seja caçado. Algumas pessoas falam que não, mas eu particularmente tô torcendo para que sim, que ele seja caçado, não só seja suspenso, porque, sinceramente, um homem desse lá no plenário é um prejuízo para o povo brasileiro durante 4 anos, tá? Além dele não fazer nada, né, para poder mudar a história, ele luta para poder atrapalhar. Então tomem cuidado, tá? Prestem atenção no voto. E, né, é isso, o vídeo de hoje saiu um pouquinho extenso, mas era isso que eu tinha para poder falar para você. Agradeço a você e me diz, você torce para que o Nicolas seja caçado, que a Zambelli seja caçada, né? A Zambelli saiu aí com a arma em punho atrás de um cidadão brasileiro. Será que realmente isso vai deixar ser passado batido assim, né? Desrespeitando, colocando em perigo a vida de muitos, né? O Eduardo Bolsonaro é o outro também que partiu para cima de um senhor. Vamos deixar que isso aconteça e até quando? Então, comenta aí a sua opinião. Aqui quem fala é o Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado e a gente fala amanhã a partir das 19 horas. Valeu, um abraço, obrigado, tchau. E acompanhe outros vídeos aí, tem vídeos aí, dá uma sequência. Segue aí os outros vídeos aí. Um abraço, valeu.